Gênesis capítulo 13, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele o Ló. E ia Abraão, que aqui ainda era Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar, que dantes ele tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Eu vou dar uma paradinha por aqui. Quero só saber se a igreja crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida hoje. Quem crê, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor. Glórias, aleluia, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ao único Deus. Ele, só Ele, é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. Os amados podem sentar-se. Aleluia. Esta mensagem terá como título Entre Tendas e Altares. Isto é representado pelos dois personagens principais da palavra dessa noite, o Abraão e o Ló. O Abraão era o homem dos altares e Ló era o homem das tendas. Abraão foi aquele homem que Deus chamou para, através dele, realizar o plano de formar um povo, o povo que seria chamado o povo de Deus. Isso está registrado no capítulo 12. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas me chama a atenção o versículo 8. Gênesis, capítulo 12, versículo 8, diz assim: que moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, quem? O Abraão. Abrão, que depois virou Abraão, né? Deus mudou o nome dele. E ali em Betel ele armou o quê? A sua tenda. O que é a tenda? Tenda é o lugar que ele morava, ele habitava em tendas, ele peregrinava naquelas regiões e, portanto, o lugar onde ele vivia, o lugar onde ele morava, o lugar onde ele dormia. A tenda para ele vale a nossa casa. E ele armou a sua tenda ali. Tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e aí vem. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Presta atenção. Ele está sendo chamado, ele está ouvindo a palavra, e ele o que? Edifica um altar. O que significava isso, amados? Uma coisa mais simples do que a gente pode imaginar. Ele pegava pedras, colocava num determinado lugar, uma sobre a outra, e o mais importante, além de saber que aquelas pedras ficariam ali como uma espécie de memorial, a palavra diz que então ali ele invocava ao Senhor. Mas a gente pode imaginar o que é um homem saindo de sua terra porque teve um chamado de Deus para ir para um lugar que ele nem sabia onde era, não sabia nem quanto tempo levaria para chegar lá, mas confiando nesta promessa, ele está partindo, mas não sem antes edificar um altar e clamar ao Senhor, para que o Senhor estivesse com ele em todo o tempo desta jornada. No versículo que a gente leu, um deles, o 4, diz assim, que até ao lugar do altar que dantes ele tinha feito. Ou seja, num lugar onde ele já havia construído um altar antes e agora novamente está diante daquele altar. Abraão era um crente de altares. E mais uma vez, o que ele faz? Ele invocou ali o nome do Senhor. Amém, amados? Crente de altar é assim. Não pensa somente em suas conquistas, em seus desafios,
nos problemas que ele está enfrentando. Crente de altar como Abraão, não importa o tempo que esteja vivendo, o altar é a ligação da terra com o céu. Olha, é por isso que Jesus diz que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quem procura é porque precisa encontrar. É porque nós vivemos num tempo em que a fé cristã é muito professada, mas nem sempre vivida. Olha só, capítulo 13, versículo 18. E Abraão armou as suas tendas. Então Abraão armava as suas tendas. Abraão cuidava de suas tendas. Mas aí a palavra diz que ele veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e fez o que mais? Edificou ali um altar ao Senhor. Edificar um altar significava deixar marcado naquele lugar por onde ele passou, o quanto ele queria dar graças por ter chegado até ali. Aí a gente leu a respeito do Ló. O Ló era sobrinho de Abraão. Versículo 5 que a gente leu, diz, também o Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e o quê? E tendas. Mas Ló era diferente de Abraão. Em momento nenhum a palavra diz que Ló edificou um altar. Em momento nenhum a palavra diz que Ló invocava ao Senhor. Em momento nenhum você vê esse menino glorificando ao Senhor pelas conquistas que ele tinha. Abre um parênteses para dizer de passagem que muito se devia ao tio que tinha o chamado, ao tio que tinha a promessa de prosperidade, ao tio que tinha tolerado a presença dele. O que Ló era? Ló era um acompanhante de Abraão. Bem, eu já quero avisar que essa aqui não é daquelas palavras deliciosas que você vai ficar gritando glória a Deus e aleluia aí, mas é uma realidade. É como muitos, meus amados irmãos, que nesse nosso tempo também estão fazendo o mesmo papel. São os crentes acompanhantes. Aqueles que estão vendo o Abraão trabalhar, aqueles que estão vendo o Abraão puxar a fila, aquele que ora, aquele que pede, aquele que tem direção de Deus. Mas o Ló, ele vai junto. Se fosse só a questão de ir junto, está tudo bem. O problema é que eles ficam tão ricos, que num determinado ponto da viagem, Guilherme, já não tinha mais jeito de alimentar o rebanho no mesmo lugar. Tamanha era a riqueza dos dois. E a palavra diz, aqui no versículo 7, que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Nós temos duas informações importantes aqui nesse versículo. A primeira informação é de que a discussão não foi exatamente entre o Ló e o Abraão, mas os pastores, os funcionários, vendo que tinham problemas para colocar o gado para pastar ou para beber água, sei lá eu, começa uma discussão e faz com que o Ló tenha que tomar uma posição. Ele vem e diz para o tio, o negócio está feio aí, o que a gente vai fazer? O Abraão, então, não sei se é porque era mais velho, na verdade o que eu creio é que era um homem que tinha tanta certeza de que estava na direção de Deus, apesar de não ser um homem perfeito, apesar de que a Bíblia registra alguns erros de Abraão, como eu e você. Sim, você que também tem falhas, você que também tantas e tantas vezes enfrenta determinadas dificuldades, sem que você tenha buscado isso. É necessário tantas e tantas vezes em nossa vida passar por esses desafios de relacionamentos, de ajustes no que diz respeito à comunhão.
ajustes no que diz respeito às desavenças que acontecem entre uma pessoa e outra. Se ele, Abraão, o pai da fé, não se viu imune dessa coisa, imagine nós, teremos que enfrentar? Sim. Mas nós temos a palavra do Senhor e nós temos o exemplo de um homem que tinha convicção de que não estava ali à toa, de que Deus não havia conduzido a vida dele até aquele lugar para terminar numa briga de família, e sabe-se lá de que jeito. Então Abraão dá uma grande lição. Abraão era um homem de altares. O negócio dele primeiramente era com Deus. Agora eu já estou ligando com o que Jesus fala, as demais coisas seriam acrescentadas. Abraão diz para o Ló o que muita gente aqui já sabe. Olha, filho, pode olhar aí para um lado e outro, e diga para mim, para que lado você quer seguir, porque a gente não vai brigar por causa disso. Nós somos irmãos, nós buscamos as bênçãos do mesmo Deus. Faz assim, escolhe você. A palavra diz, no versículo 10, que Ló levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, né? Era bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, né? Aí agora você já tem um spoiler aí, né? Esse lugar seria destruído e ele escolhe exatamente o lugar que seria destruído. As nossas escolhas, irmãos, diante dos desafios da vida, nunca serão decisões simples. O que aquele lugar lindo, maravilhoso, aquele lugar verde prometia? Olha só que interessante, irmãos. No versículo 11 diz assim: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. A escolha dele não considerava o fato de que o tio, quem tinha direção, que o tio, por ser mais velho, deveria ele fazer a escolha. O Ló, na verdade, só pensou no que ele ganharia com aquilo. Irmão, nós não podemos estar no caminho do Evangelho pensando somente naquilo que nós podemos ganhar. Mesmo que você não gostou disso que eu falei, se você puder dar um aleluia aí, é a hora. Pensar que só extrairemos coisas boas para a nossa vida, não é o que diz a palavra. Não foi o que Jesus nos ensinou. Não tem nada disso registrado em carta alguma do apóstolo Paulo, do João, do Pedro, não. Tirar o sacrifício do Evangelho, irmãos, é como eliminar a cruz. Porque a cruz é um lugar de sacrifício. A cruz é o lugar da entrega. Então você pode muitas coisas, você certamente pode ser tão rico quanto Abraão foi, não tem problema nenhum. Ser rico nunca vai ser um problema para Deus. Ser famoso, ter status, nunca vai ser. Porque Abraão foi. De quem você lembra mais hoje, do Abraão ou do Ló? Abraão nunca foi pobre. Abraão nunca teve problemas financeiros. Mas ele era um crente de altares. E o Ló era um crente de tendas. Se eu continuar lendo o versículo, o 12, diz que Abraão habitou na terra de Canaã, exatamente o lugar para onde Deus havia levado o Abraão. Ele nem sabia que era ali, mas era ali. Interessante, Guilherme, que não era um lugar bonito. Era um lugar feio, desertão, seco. Era pedra, era um negócio cinza, areia. O outro lado era o lado bonito.
Mas o Abraão ficou ali. Porque um homem que tem direção de Deus não está se importando com o visual. Homem que tem direção de Deus só quer saber de construir um altar, porque sabe que invocar ao nome do Senhor faz diferença nesta vida. Aleluia! Não sei o que você está vivendo agora, até que ponto você já chegou. Mas eu posso pensar que você ouviu a palavra do Senhor e Ele fez promessas para a tua vida. Ele disse que te levaria para um lugar melhor, sim ou não? Eu tenho essa promessa comigo, mas vou seguindo. Chega num ponto desse, em que o Ló não estava entendendo nada. E eu espero, meus amados irmãos, que esta palavra venha para nós e entre no nosso coração como um agir de Deus para fazer a gente entender que a gente não pode ser atraído pelo mais bonito, pelo mais confortável, pelo mais famoso, pelo mais elegante, pelo mais bem construído. Nós temos que ser movidos por aquilo que o Senhor quer de nós. Abraão responderia: bom, ele me disse que quer que eu seja pai de uma grande nação, e que eu seja bênção para muita gente, e que muita gente seria abençoada por causa de mim. E eu perguntaria para Abraão: é isso que Deus te prometeu, Abraão? E ele responderia: sim, foi isso que o Senhor me prometeu. Mas eu poderia virar para ele e dizer: mas Abraão, se é tudo isso, como é que você vai ficar aqui nesse deserto? Pensa bem, Abraão, você acha que Deus te tirou de lá de Ur dos Caldeus, o lugar onde você foi criado, um lugar onde você tinha seus parentes, uma cidade comercial, movimentada, famosa? Você já era um homem rico lá, Abraão. Não te incomoda o fato de você agora dar de mão beijada a decisão para o teu sobrinho? E você vai habitar onde? No meio dessa terra suja? O que o Abraão responderia? Eu não sei, mas talvez ele dissesse: eu já construí um altar nesse lugar. Aleluia! Eu já invoquei o nome do meu Deus. E o Ló? Ô Ló, beleza, hein, velho? Agora vai, hein? Ô louco, cara, que lugar lindo! Parabéns, Ló. Você conquistou esse lugar. A palavra diz no mesmo versículo, aqui o 12, que habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina, aquela campina verdejante, e armou as suas tendas até Sodoma. Ele era muito preocupado com as suas tendas. Todas que ele pôde armar, ele armou naquele lugar lindo. Só que ele fez o que muita gente faz também nos nossos dias. Ele confundiu prosperidade com prazer. Você não pode ser movido só por aquilo que te agrada. Você não pode deixar ser levado só por aquele que te elogia, que te bate nas costas e que te faz bem. Lembre-se, Abraão era o crente dos altares, e o Senhor disse para ele: você, Abraão, vai ser uma bênção. Seja você uma bênção. Então, para que é que nós estamos aqui? Para que é que nós estamos aqui? Aí responde por mão do seu lado: para ser uma bênção na tua vida. Pode falar, tem que falar. Eu estou aqui para ser uma bênção na tua vida. Porque há uma diferença entre prosperidade e prazer. A prosperidade, ela vem seguida de paz, de comunhão, de unidade. Isso é prosperidade. É ter uma tenda, mas dentro desta tenda
ter verdadeiramente a presença do Senhor. Aleluia. Mas não tem dinheiro para... Mas o Senhor está comigo. Aleluia. Ah, mas estão falando de mim. Mas o Senhor está comigo. Aleluia. Mas o Ló era o crente das tendas. O crente que só pensava nele. O crente que pensava em conquistas. Olha o que ele fala aqui agora no capítulo 19, eu acho. De versículo 19 mesmo, agora no versículo 30. Pronto, deixa eu conferir se é isso. Ah, é. E subiu o Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Vocês viram que fim que deu as posses do Ló? Aquilo que parecia lindo no começo, as tendas naquele lugar tão verde, tão próspero, mas ao mesmo tempo um lugar que o colocava distante dos projetos de Deus para a vida dele. É quase que como se a gente perguntasse agora, Ló, o que você foi cheirar em Sodoma? Mas as consequências dessa escolha dele foram terríveis. Para quem conhece a história, aquele lugar foi destruído pelo Senhor, porque o nível de imoralidades, o nível de idolatria, de impureza daquele lugar era tão alto que o Senhor falou: eu vou destruir. E aí entra o Abraão intercedendo pelo sobrinho, com misericórdia dele. O Senhor ouviu sua oração. Bem que quando a cidade estava para ser destruída, os anjos entraram em ação e pegaram o Ló e toda a família pelas mãos. Mas sabe o que aconteceu? Os genros dele já estavam tão acostumados naquele lugar, já haviam ficado tanto tempo sem ouvir a voz de Abraão, que começaram até a rir e dizer: você está maluco? Isso aqui vai ser destruído? Os genros ficaram. As filhas e a esposa deram as mãos e saíram daquele lugar. O Senhor disse: vocês não podem olhar para trás. A mulher olhou. Alguém pode achar esquisito isso aqui, mas esse olhar para trás não era simplesmente um olhar físico, mas era um olhar com desejo. Na tradução do hebraico para o português, há uma palavra que mostra que ela olhou desejando voltar para lá, com vontade de permanecer ali, e foi transformada numa estátua de sal. Ele sai com as filhas, ele chega nesse lugar, mas o que nós acabamos de ler aí é que ele foi morar num monte, ele foi habitar não mais numa tenda, não mais num lugar verde, ele foi morar aonde? Numa caverna. Só restaram ele e as 2 filhas, e por aí vai terminando a história do Ló. Crente que só pensa em tendas, crente que só pensa nele mesmo, crente que só pensa no seu bem-estar, no seu conforto, no seu status, naquilo que dá prazer, pode muitas vezes, amados, sair dos planos do Senhor. Você já sabe que Abraão permaneceu firme na promessa, cada hora construindo um altar e deixando gravado naqueles lugares o quanto ele confiava no Senhor. E você já sabe, ele tomou posse daquela terra.
O Senhor anuncia para ele: olha, Abraão, olha para todos os lados aqui que você consegue olhar. Todo o lugar que ele estava vendo naquela hora não era tudo que o Senhor tinha para ele. Então a palavra diz que o Senhor manda que ele percorra. Abraão, vai andando. Vai, Abraão, anda. E aonde você colocar teus olhos, toda esta terra é a terra que eu te dei. Então prestem atenção numa última coisa, para a gente encerrar essa palavra. Você foi chamado, como Abraão também foi, com um propósito. Sim, o Senhor te manda para alguns lugares que muitas vezes você nem sabe onde vai dar. Não é fácil, não se engane, não é fácil. Acontecem, os imprevistos, chegam os empecilhos, mas você não pode perder de vista aquilo que o Senhor ordenou que você fizesse. Então está difícil. Primeira coisa, vamos construir um altar? Vamos invocar o Senhor? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Para onde o Senhor está me levando? Você põe a tua tenda, mas não deixe de construir o teu altar. O Senhor quer que você habite em tendas maravilhosas, quanto mais. Creiam nisso. Ele não te chamou para viver miséria, mas Ele sabe onde está o teu coração. Deixa eu te dizer que aquilo que você valoriza revela onde está a tua alma. Quem entendeu? Faz um sinal assim. Então, você entendeu? Fica de pé. Porque esta é uma noite que, diante de uma palavra como essa, nós temos que pensar que não foi só o Ló que teve que tomar decisões. E que tudo o que o Senhor prometeu para o Abraão, Ele cumpriu. Aleluia! Tudo o que o Senhor prometeu para mim e para cada um que está aqui nessa noite, Ele haverá de cumprir. Aleluia! Mas quem está te levando é Ele. E Ele observa o que está no nosso coração. O que a gente trouxe aqui na hora da apresentação da Maitê? Que a gente tem que amar ao Senhor de todo o nosso coração. E amar ao Senhor significa estar sujeito a Ele, dando graças, glórias a tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Nessa confiança de que não fomos chamados à toa. Amém, meus amados? Então o Senhor nesta noite quer saber de você. O que você tem valorizado? Sobre tudo o que você tem visto, as análises que você tem feito, os passos que você tem dado, as decisões que você tem tomado, o modo como você tem construído os teus altares. Aliás, será que estamos construindo altares? Mas o que é construir um altar? Eu tenho que pegar pedra? Não. Hoje não é mais assim. Construir um altar é, sobretudo, saber o que você deixou nos lugares por onde você passou. Então, vou dar um exemplo aqui. Você trabalha, você tem um ambiente de trabalho, você se relaciona com pessoas. Quando você constrói um altar naquele lugar, todos saberão quem é o teu Deus. O teu nome fica vinculado à fé que você tem. Não dá para separar. Ah, Ana Leide. Quem é essa Ana Leide? Aquela que ora, aquela que fica falando de Deus, construiu um altar. Construiu um altar.
como as pessoas podem ver a gente. Mas o Abraão pisou na bola também. Sim, pisou na bola. É como muitos de nós aqui, que também pisa na bola. Mas às vezes, esse que pisa na bola, ele tem coragem de construir um altar. Ele tem coragem de levar a palavra de poder que só o Senhor nos dá. Ele não se envergonha do lugar onde ele está e das pessoas com quem ele convive, mas acima de tudo, está sempre pronto para dizer: o Deus que me salvou, que me chamou, que fez promessas na minha vida, é o mesmo Deus que está te chamando agora. Vem cá, vamos construir um altar para o nosso Deus. E essa vida é transformada. Isso é construir um altar. Agora o Ló era lembrado pelas posses que ele tinha, o Ló era lembrado pelo número de pastores que ele tinha, o Ló era lembrado pelo lugar maravilhoso que ele morava, pelas conquistas, quando na verdade o Senhor não chamou nenhum de nós para conquistar nada. O Senhor não me chamou para conquistar coisas. Mas não conquistou a terra prometida? Não, conquistou nada. O Senhor deu a terra. Então, se o Senhor deu, é nosso. Se Ele fez promessa na tua vida, a promessa já é tua. Se Ele prometeu te abençoar, você já é abençoado. O que falta? Falta você tomar posse dessa bênção. Falta você crer que Ele já te abençoou. Então você não está para conquistar. Porque se você fala em conquista, isso implica em lutas, em inteligência, network. Não. Você só depende daquilo que Deus te deu. Aleluia. E eu creio que o Senhor me deu muita coisa. Eu creio que tantos aqui já receberam, estão recebendo e ainda receberão muito deste Deus maravilhoso que nós servimos. Então que a tua esperança não acabe aqui, mas que todo o teu problema, todo o teu caminhar, todos os próximos dias da tua vida sejam dias de altares, porque o altar glorifica o nome de Deus e a tenda glorifica o teu nome. Nós não estamos nesse mundo para glorificar o nosso nome. Não me importa o quanto eu sou conhecido aqui em Jundiaí nessa função de pastor. Isso não me importa. Importa o quanto eu sou conhecido por Deus nisso que eu estou fazendo aqui. E isso vale para todos nós. Porque eu busco uma conexão com o céu. E você? Então abaixa a tua cabeça, fecha seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, diante da tua palavra, nós temos que encontrar agora, Deus querido, a realidade das nossas vidas, dentro do nosso coração, com a ajuda do teu Espírito Santo. Sabemos que o Senhor tem promessas para todos nós. Sabemos que como chamou Abraão e fez promessas a ele, essa promessa chegou até nós. E nós cremos que o Senhor também tem um lugar para nós, que o Senhor tem uma missão a ser cumprida, que realiza os teus propósitos através das nossas vidas. E isso nem sempre será no lugar vistoso, num lugar que traz fama, traz status e torna a gente importante aqui. Mas sobretudo como Abraão, ele ali naquele deserto, Deus querido, tinha naquele lugar o lugar que o Senhor escolheu para ele. E isso é que nos importa, que nesta noite, diante desta palavra, todos os que aqui se encontram em dúvidas relacionadas ao chamado de Deus, aos propósitos de Deus, à identidade que Deus lhe deu, meu Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, que pelo poder dessa palavra o Senhor venha trabalhar nesse coração, alcançar esta alma, fazer, Senhor, com que cada um aqui entenda que o Senhor tem um plano maravilhoso para nós,
mas que isso muitas vezes não será exatamente como nós pensamos. Que nós venhamos, através desta palavra, reconhecer, Deus querido, todos nós, que uma coisa é a conquista, outra coisa é a posse. Se o Senhor já nos deu, não temos mais que conquistar. E que assim possamos, Deus querido, prosseguir. E pelo Teu nome, Deus querido, nós também sermos conhecidos através dos altares que nós estamos construindo. Talvez tantos de nós aqui não estivéssemos pensando nisso. Talvez tantos não tivessem sequer por um momento pensando no quanto seria importante construir altares por onde passam. Mas a Tua palavra veio ao nosso coração. Que esses altares sejam vistos na vida de cada um, porque é Te servindo, é sendo útil na Tua obra, é recebendo os dons do Teu Espírito, que poderemos revelar ao mundo os altares, os memoriais, aquilo que Te glorifica através da nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração, e assim Te pedimos agora em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todos em nome do Senhor Jesus. É em nome dele, então vamos aplaudir esse nome.